Bom, pessoal, pensei aqui depois das apresentações que o grupo fez, né? Pensei em algumas coisas para a gente começar a refletir, então preparei um videozinho para vocês falando sobre apresentação de trabalho, apresentação de aula, né? Seminário, palestras e outras dicas gerais, né? Então eu organizei essa, esse vídeo da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades de apresentar uma aula, né? Palestra ou falar em público. Isso acomete muita gente de formas diferentes, né? Então, tô pensando aqui em falar um pouquinho sobre isso. Segunda coisa é apresentar, né, com clareza, apresentar o que se quer apresentar, na verdade, com clareza. Então eu preciso ter muito claro o que eu quero transmitir para as pessoas que são meu público, né? Então eu preciso ter uma clareza disso. Então eu preciso conhecer um pouco mais o objeto que eu vou trabalhar, né? E uma coisa fundamental é a organização da apresentação, né? Como é que eu estruturo isso? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E por fim, vou falar dos erros comuns, né, que acometem essas apresentações. Bom, vou começar falando das dificuldades iniciais, né? Ou as dificuldades do iniciante, aquele que começa a trabalhar com a apresentação da aula, da palestra, da seminário, apresentar trabalho, apresentar sua pesquisa, sua ideia, enfim. E um dos primeiros obstáculos, né, para a apresentação é você manter o foco, né? Ter sempre aquela linha de que você vai seguir, ou seja, o eixo norteador. O que, que vai nortear a sua apresentação? E, obviamente, manter isso o tempo todo, né? Ter foco nisso, concentração, atenção naquilo que você está fazendo, sem se perder muito. Porque, normalmente, a gente tem uma série de pensamentos que surgem quando a gente está apresentando uma ideia, né? E aí de repente você se toca de alguma coisa, pensa numa outra e isso acaba te tirando um pouco o foco. Então, manter o foco é importante. Daí, o eixo norteador ele tem que ser estruturado, né? Então você tem que ter um eixo norteador, um tema norteador. E obviamente você vai costurando as coisas em torno desse eixo, né? É, outra questão, dificuldade que acontece muito é na hora de expor a ideia, né? Então, a exposição clara ela é um elemento importante. Você tem que ter clareza na exposição. As pessoas têm que entender o que você está falando. E daí é importante você falar de forma mais objetiva possível, com calma, né? Para que as pessoas consigam entender aquilo que você está expondo. Para que isso aconteça, eu preciso ter uma organização didática, ou seja, tem que ter começo, meio e fim, eu tenho que ter uma ordem de apresentação sequencial que é estruturada, né? Que ela é, quando você olha para ela, ela faz sentido, começo, meio e fim. Isso é muito importante, porque senão dá a sensação de que você está perdido no meio do processo. Então, essa organização ela parte da necessidade de, primeiro, você compreender o tema que você está falando, né? Que você está abordando. E aí, estruturar isso numa sequência que comece dos conceitos mais primordiais do tema e que vai fazendo uma construção dialógica, talvez com outros temas, ou talvez com um tema específico que você quer fazer uma interlocução. Então, compreender o tema, na verdade, é uma das barreiras fundamentais. As outras a gente consegue ir estruturando, como foco, o eixo norteador, que é o próprio tema, a exposição clara, que a gente vai pegando isso com a experiência, mas é um exercício importante que já se deve fazer no início, e a organização didática de como eu vou apresentar esse tema, como é que é o início, como é que é o meio, como é que é o fim, né? Para que eu me aproprie adequadamente do tema, eu preciso, né, ou seja, que eu compreenda o que eu quero apresentar, né,
eu preciso ler sobre o tema. Mas não é uma leitura qualquer, não é uma leitura casual, não é uma leitura para passar tempo. É uma leitura com base na intenção de se apropriar daquilo que o texto que eu estou lendo quer me dizer, né? Ou o autor quer me dizer. Então, quando eu leio a obra, por exemplo, do Bourdieu, vamos usar o Bourdieu aqui como exemplo, né? Eu tenho vários textos dele diferentes e ele tem alguns conceitos que ele quer nos ensinar, que ele quer nos passar, que ele quer que nós possamos utilizá-los ou debatê-los ou analisá-los. Então ele apresenta esses conceitos e eu tenho que entender o que ele quer dizer com esse conceito, né? Então a leitura ela tem que ter esse caráter, o caráter de entendimento daquilo que o autor quer nos passar. E a partir desse entendimento eu vou refletir sobre isso, pensando a aplicabilidade daquilo, as relações que aquele conceito pode ter com o tema que me interessa, né? E quais são as relações possíveis com outros autores e com outros conceitos que me ajudam a fortalecer o entendimento desse conceito. Então isso é uma coisa importante. Ler, compreender e refletir sobre o que eu li a partir da tentativa de diálogo com outros campos, com outras temáticas. E depois, feito isso, eu tenho que fazer uma síntese disso, né? Que vai representar o meu entendimento amplo e profundo sobre aquilo que eu li, sobre aquilo que eu refleti, tentando fazer as pontes com outras temáticas. Obviamente que eu não posso fazer algumas pontes de maneira... Na verdade, eu não posso fazer a ponte de maneira leviana. A ponte ela tem que ser feita com temáticas, com conceitos que se aproximem, né? Para que eu possa sustentar o argumento. Não adianta eu aplicar algum conceito de um determinado campo tentando falar de outro conceito, de outro campo completamente diferente. Muitas das vezes isso acaba criando uma confusão conceitual e eu não consigo abordar isso de maneira adequada. Então, a síntese ela vai apresentar exatamente esse entendimento. E o que é importante é que eu coloque essa síntese no papel, eu escreva isso. Eu construa objetivamente aquilo que eu entendi. Eu não deixe só no campo cognitivo e da memória, e obviamente isso acaba se diluindo ao longo do tempo. E aí, feito isso, eu vou fazer minha organização da apresentação. Toda organização de apresentação ela vai construir, vai ser pautada, né, num roteiro lógico, num roteiro estruturado, né? Já falei isso anteriormente, mas retorno a esse ponto porque é muito importante. Então é um roteiro lógico, ele tem começo, meio e fim, ele serve a um propósito, ele vai me levar de um ponto a outro ponto, isso precisa ficar muito claro, né? E não é simples fazer isso para os inexperientes, mas fazer o roteiro é muito importante. Então, o roteiro é dividido basicamente em três elementos que a gente está cansado de ver aí, principalmente em redação. A gente tem essa estrutura em redação desde que a gente estudou na educação básica, né? Então eu tenho uma primeira parte que é uma parte introdutória ou de apresentação, onde eu vou falar o que é o texto, qual é a ideia, o que o texto pretende como objetivo e como ele está estruturado. Isso é importante porque quando você faz isso pro ouvinte, né, para os espectadores, eles sabem onde você vai com aquilo. Então isso cria uma segurança, uma estabilidade que é interessante, né? Depois você vai entrar na fase de desenvolvimento, onde você vai apresentar os argumentos, né, as suas reflexões, as suas pontes, né, que você construiu com a temática que lhe interessa e com
outros autores e outros conceitos que ajudam no entendimento do conceito principal que você está trabalhando, né? Então você apresenta o conceito principal ou os conceitos principais, depois você apresenta as relações desse conceito com outros conceitos de outros autores, depois você faz uma discussão da aplicabilidade desses conceitos no tema que você está estudando. Enfim, o desenvolvimento é basicamente isso. E por fim você faz uma conclusão ou considerações finais ou palavras finais. Aí tem uma série de títulos que a gente pode dar para esse item, mas na verdade esse item aponta algumas coisas que são importantes. Uma, aonde você quis chegar. Dois, qual foi o caminho que você percorreu para chegar nesse lugar que você indicou inicialmente, ou o seu objetivo do texto, da sua pesquisa. E, por fim, você vai falar sobre duas coisas. Uma é a limitação desse texto em relação ao objetivo, em relação ao que ele poderia apresentar, né? E, obviamente, as limitações elas são sujeitas a diferentes influências. E por fim, né, finalizando essa parte, você vai dizer quais são os possíveis desdobramentos disso, aonde eu posso avançar com isso depois de ler esse texto, para onde eu posso ir depois desse texto, né? Então, essas seriam as conclusões ou considerações finais, ou palavras finais, ou enfim, né? Estamos terminando. E aí, essa organização, esse roteiro, eu vou apresentar, vou montar ele usando algumas ferramentas possíveis. Uma é o PowerPoint, que todo mundo conhece. Dois é o Prezi, que é um software de apresentação dinâmica interessante também. Eu posso fazer isso numa folha de papel, que vai ser o meu roteiro, que eu vou botar ali na hora de apresentar, e vou apresentar oralmente, mas é um roteiro que eu vou seguir, né? Ou alguma outra estratégia que você possa bolar para isso. Então, na verdade, a apresentação ela deve seguir um roteiro pré-estabelecido. Obviamente eu tenho desvios de roteiro, claro, posso ter, mas quanto mais eu me deter ao roteiro, menos eu vou cair na tentação de falar sobre coisas que eu não domino, né? Então isso é uma coisa que é importante. Eu tenho que me manter naquilo que eu domino, circunscrever o meu tema e trabalhar dentro dele. Então, siga o roteiro, né? Bom, erros comuns que a gente comete, né, na questão da apresentação, eu posso sinalizar. O primeiro deles é fugir do roteiro. Ou seja, você tem um roteiro e você não segue o roteiro. Esse é um erro comum, acontece muito. A gente fica seduzido, às vezes, pela plateia, por uma pergunta, ou por um pensamento que a gente teve no momento da apresentação. Pô, saquei isso, aí você viaja naquela direção e tal. Então, a disciplina de seguir o roteiro é muito importante. Outra questão é respeitar o tempo da apresentação. Às vezes a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo e fica falando lá. E, enfim, as pessoas estão olhando ali, elas também têm tempo, e todos têm tempo. Então a gente tem que definir o tempo e seguir o tempo da apresentação de maneira adequada, né? Evitar a improvisação. Improvisar é uma coisa que acontece muito, é um erro muito comum, principalmente para aqueles que ou acham que sabem muito do tema, ou na verdade não sabem nada do tema, e aí começam a tentar fazer construções ou arremedos para que a coisa flua na direção que ele acha que tem que ir, né? E aí improvisa, e esse improviso é um acidente fatal, né? Incluir coisas dentro da sua aula sem prévio planejamento é também um erro comum, porque a gente também fica seduzido em ampliar o debate, né? E normalmente a gente inclui coisas que não estavam previstas e não nos preparamos para apresentar aquele item. Dar exemplos fora de contexto, né? Então eu estou aqui explicando um conceito e aí de repente eu busco um exemplo, só que eu não pensei no exemplo antes, aí eu começo a pensar no exemplo na hora. Muitas das vezes o assunto é complexo
de tal forma que eu não consigo pegar um exemplo imediato, e aí eu fico pensando sobre o exemplo, e aquele tempo de pensamento necessário para eu buscar na minha memória alguma coisa que faça sentido acaba por dar a impressão de que eu não sei do assunto, e provavelmente não sabe, porque não se preparou para dar o exemplo adequado àquilo que a gente está apresentando ou debatendo. Então, dar exemplos fora de contexto é um erro péssimo, né? Outra coisa é sermos prolixos, ou seja, a gente fica falando a mesma coisa várias vezes, a gente se repete, né? Isso dá a sensação, alguns efeitos péssimos disso é o seguinte, né? Ruins, na verdade. Quem está nos escutando fica com a sensação de que você não vai a lugar nenhum, está patinando, ou que você acha que a pessoa não entendeu o que você está explicando, né? Principalmente quando você fala a mesma coisa da mesma forma. Se você acha que a plateia não entendeu muito por uma questão de feedback, ou seja, as pessoas estão fazendo caras que não estão entendendo nada, e aí você retoma aquele assunto, você tem que retomar ele de outra forma, porque a forma anterior já não teve sucesso. Então eu preciso remodelar aquela forma que eu expressei aquela ideia, né, que eu apresentei aquela ideia. Então eu não posso ser igual, eu não posso repetir a mesma forma, porque aí eu estou fazendo mais do mesmo. E isso, além de alongar a tua apresentação, ela passa a sensação de que você não sabe muito bem, não tem certeza daquilo que você está falando. E que você é prolixo, você fica falando a mesma coisa várias vezes, e isso é muito chato. Então é um erro comum que a gente deve evitar. Enfim, concluindo esse nosso bate-papo, eu preciso ter na cabeça o seguinte: eu vou apresentar, vou fazer uma aula, então estude antes. Estude antes, entenda o assunto, né? Compreenda o assunto de maneira profunda, não superficial. Se você não entendeu, busque outras formas de entender. Se você está lendo um texto introdutório e um determinado conceito não ficou muito claro e você tem que apresentar aquele conceito, vá na fonte primária. Busque o conceito. Busque ver outros textos que falem sobre o mesmo contexto, com o mesmo conceito daquele autor que você está tentando explicar. Entendeu? Então estude, né? Estude para além do texto que você vai apresentar. Se prepare no sentido de preparar a aula, um roteiro lógico de aula, um material didático para você apresentar e para te ajudar a apresentar aquela ideia de maneira clara para as pessoas que estão ali dispostas a te ouvir, né? Organize a apresentação, não deixe a apresentação na memória, não pegue o texto e traga o texto para a apresentação e abra o texto tentando achar alguma coisa que você quer falar. Não, organize a apresentação, faça um roteiro mesmo, né? E ensaie a tua apresentação, não deixe a tua apresentação acabei a apresentação, vou apresentar agora. Não, ensaie ela, fale, reveja, tente, apresente para você, para que você veja se essa apresentação ela está coerente, está fluida, né? E por fim, siga o roteiro, ou seja, não se desvie do foco e siga sempre o roteiro, ok? Prepare um roteiro bem preparadinho que a sua aula vai ficar fantástica. Bom, é isso, esse é o bate-papo de hoje sobre apresentação, espero que vocês tenham gostado e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.